Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Glória a Deus. Quem já achou, diga amém. Vamos orar. Deixa a sua Bíblia aberta e vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença, com a Tua palavra aberta. Cremos que o Senhor tem a instrução para a nossa vida através do Espírito Santo e da Tua palavra. Que o Senhor nos dê a graça de transmitir a Tua palavra, Senhor, de acordo com a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Irmãos, já nós vamos ler, e nós estamos, o portal cristãvida.com é de Deus, irmão. Você acessa lá e vê as palavras, né? Está sendo filmado as palavras que estão sendo ministradas aqui. Essa já vai ser colocada no site também, né? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos estar com esse portal, é bênção, é de Deus você estar acessando e verificando isso. E eu tenho algo no meu coração. Na verdade, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Sempre é assim. Jesus sempre, por exemplo, a pastora Edilma, na semana passada ministrou sobre a Arca de Deus. Hoje estava falando novamente sobre a Arca de Deus. Fernando falando sobre a Arca de Deus. Ou seja, é aquilo que preenche o nosso coração, é que nós falamos. Durante mais ou menos uns 10 anos eu falei sobre a fé. Um ano, após outro ano, e após outro ano, por volta de mais ou menos uns 10 anos falando sobre a fé. Era aquilo, e era a palavra que Deus tinha colocado no meu coração naquele tempo. E é assim, o Espírito Santo sempre vai encher o seu coração de algo, para que você possa ministrar e você possa falar às pessoas. E tem de um tempo para cá, tem estado no meu coração uma preocupação, irmãos, com a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Como que está a nossa caminhada, a nossa jornada, como que está o nosso caminhar na obra de Deus, no reino de Deus, no projeto de Deus, como que está a nossa caminhada ao céu. Quantos estão caminhando ao céu? Diga aleluia. Nós estamos com um projeto de chegar ao céu, de ir caminhando para chegar ao céu. E algumas coisas têm me preocupado. E eu tenho falado já sobre isso algumas vezes, praticamente todas as vezes que falo sobre isso. Algumas coisas têm me preocupado. Porque Jesus falou que há duas portas e dois caminhos. Uma porta larga e um caminho espaçoso que conduz à perdição, e uma porta estreita e um caminho apertado que conduz à vida. E é interessante que Jesus falou que por aquela porta larga e aquele caminho espaçoso, muitos entram nele. E ele disse que naquela porta apertada e naquele caminho estreito, poucos entram nele. E eu fico preocupado com isso. E algumas coisas eu já entendi, que algumas características ou algumas marcas para que nós possamos entender se estamos ou não andando em caminho apertado ou caminho largo. Uma coisa é interessante, irmãos, se a gente não tomar cuidado na nossa vida cristã, a gente é enganado por algumas coisas. O diabo perdeu todas as suas armas, o Senhor o despojou na cruz, mas ele tem o engano, ele ainda tem a capacidade de nos enganar. E o engano, irmão, é algo que é muito parecido com a verdade, senão não seria engano. O engano é alguma coisa que se parece muito com a verdade. O falso é muito parecido com o verdadeiro. Quando alguém pega uma nota, uma cédula falsa,
Ele pega porque pensa que é verdadeiro, mas na verdade ela é falsa. Por que ele pensa que é verdadeiro? Porque se parece com a verdade, porque ela se parece com a verdadeira, mas não é. Se analisar profundamente, não é. O engano é assim, o falso é assim, ele parece muito com o verdadeiro. E eu tenho descoberto algumas coisas que nós precisamos pôr na nossa consciência, se nós queremos chegar ao céu. Quantos querem chegar ao céu? Diga glória a Deus. Nós precisamos colocar algumas coisas na nossa consciência. Não é o fato de nós recebermos milagres de Deus que nos habilita para ir ao céu. Não é o fato de nós orarmos a Deus e Deus visitar a nossa vida e recebermos milagres que somos caracterizados como pessoas espirituais. Não é o fato de sermos então invadidos com a presença de Deus num culto a ponto de cair no chão e talvez ficar ali por horas caído no chão, e isso é de Deus, é algo que Deus faz, mas não é isso que nos caracteriza como pessoas espirituais prontas para entrar no céu. Se você pensar bem e você analisar bem a palavra de Deus, Saul, quando se reuniu com os profetas, Saul profetizou e Saul caiu ao solo e ficou por horas caído no chão. Quando ele saiu para fora, ele era ainda o homem carnal, totalmente afastado de Deus, do mesmo jeito. Se você pôr sentido na palavra de Deus, 10 leprosos oraram a Jesus e disseram: Senhor, purifica-nos. E a Bíblia diz que Jesus purificou os 10 receberam milagres, mas foram embora, somente um deles foi salvo. E quando você olha para a palavra de Deus, você percebe isso. Não é o fato de você dar uma profecia para alguém e aquela profecia ser verdadeira e se cumprir, isso não é um fator que define que você vai estar no céu. Não é o fato de você impor as mãos sobre um doente e o curar pelo poder de Deus em nome de Jesus que vai te dar a garantia de que você vai estar no céu. E isso às vezes nos deixa acomodado. Quando a gente experimenta o mover de Deus, quando a gente experimenta a mão de Deus sobre nós, quando nós experimentamos o poder de Deus saindo de nossas mãos, curando pessoas, profetizando, e a nossa profecia se cumprindo à risca, nós então começamos a nos acomodar e começamos a pensar que está tudo bem e que está tudo normal. Mas é interessante, muitos naquele dia irão te dizer: Senhor, porventura não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Então, queridos, o que nos habilita para entrar no céu, nós temos que cuidar da nossa vida, é o fato de nós sermos pessoas nascidas de novo. Diga comigo: eu preciso nascer de novo. Isso é a característica. Não é pelo fato da tua fé ser uma fé que toca, não é pelo fato da tua fé ser uma fé que cura o enfermo, que profetiza. Não, isso também é de Deus, e isso faz parte das pessoas salvas, sim, mas não é isso que garante que alguém está salvo. Quem está entendendo, diga amém. E deixa eu te dizer uma coisa, esse peso está no meu coração, e eu não sei, eu creio, irmãos, que não teremos muito tempo nessa terra. E nós precisamos rever a nossa vida, até que ponto estamos realmente salvos, até que ponto nós realmente estamos em Deus. E nós temos muitas características. Olha no capítulo 13 de Mateus, capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves dos céus a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, o versículo 10 diz: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas?
Ao que ele respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não é isso concedido. E aí diz no versículo, olha, vamos lá para o versículo, versículo 18. Versículo 18 diz assim: atentai, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, diga comigo, palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então Jesus conta uma parábola de um semeador que saiu a semear. E os discípulos então perguntam a ele sobre essa parábola, sobre por que ele está falando em parábolas. E ele fala que ele falava em parábola porque para muitos não era permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para os discípulos era permitido conhecer os mistérios do reino dos céus. E aí depois então ele vai explicar a parábola, e ele diz assim, olha, ele diz no versículo 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata do coração a palavra. São estes os semeados na beira do caminho. Se você prestar atenção, irmão, são quatro. Se você presta atenção, há uma semeadura em 4 tipos de coisas, 4 tipos de pessoas. E somente uma dessas pessoas é que dá o fruto. Se você percebe bem, dos 100% que foi semeado, somente 25% frutificou. E se você soma isso e você lembra do que Jesus disse, que são poucos os que vão entrar nesse caminho, você percebe que verdadeiramente são poucos. E se você pensa que são poucos, então você precisa tomar cuidado com a sua própria vida, para saber se você está habilitado ou não para entrar e para andar nesse caminho. Porque, irmão, se Jesus disse que são poucos, é porque são poucos. Não pense que esse mover todo que existe, com essas multidões que vêm, não pense que todos eles entrarão no céu, porque não entrarão. Jesus disse, são poucos. No tempo de Jesus era a mesma coisa, ajuntavam-se multidões, 5.000, 10.000, 15.000, para ouvir a sua palavra, e ele falava a sua palavra, curava os enfermos, as multidões vinham para ser abençoadas, para comer pão, e ele então multiplicava os pães, dava sustento a todo mundo, mas no fim das contas, 120 pessoas estavam aguardando o Espírito Santo descer. Não é diferente nos nossos dias, meu irmão. Não é diferente no nosso tempo. Jesus disse que são poucos. Se foi poucos quando ele mesmo pregava, imagina quantos serão agora, quando é nós que pregamos. Ele mesmo em pessoa, na terra, o próprio Filho de Deus, personificado, o próprio Deus, a palavra que era Deus, agora que se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória. E se nós analisarmos com essa ação e com esse mover do próprio Deus na terra, 120 daquelas grandes multidões esperavam a promessa. Então não pense que nos dias de hoje são muitos. Quando você olha sobre o arrebatamento, a Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. 10 virgens, 5 entram para a festa, 5 ficam de fora. Se você observa bem a palavra de Deus, meu irmão, ela nos dá então uma responsabilidade de entender que a coisa não é tão fácil, de maneira que entram muitos e muitos. Deixa eu te dizer uma coisa, no céu cabe o mundo todo. Jesus morreu pelo mundo todo, Ele deu a sua vida para que todo mundo creia.
Porém, Ele deu a sua vida para que todo mundo creia, para que todo mundo se arrependa, para que todo mundo largue a sua vida de pecado e para que todo mundo entre na salvação. Porém, não são todos que vão entrar. Quando você olha aqui, é interessante, a parábola são pessoas que estão ouvindo a palavra. E a gente às vezes aplica essa parábola para aquelas que estão lá fora. Mas não é, meu irmão. Pode ser aplicado para eles, mas é aplicado para nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus anos e anos. E desde quando nós estamos compreendendo o reino de Deus? Jesus disse que aqueles que são semeados à beira do caminho são os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. A palavra do reino de Deus muitas vezes não é compreendida por nós, e quando ela não é compreendida, então o maligno rouba aquela palavra do nosso coração. Sabe o que é o reino? Eu anotei algumas coisas aqui. Estou ficando também assim como o pastor falou aquele dia. Deixa eu achar aqui agora. Eu estava lá em casa, tem uma Bíblia instalada aqui nesse computador e a gente acha as coisas mais rápido. Aqui. Quando você olha, Jesus fala assim: aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, são 25% que estão nesse momento. São 25% das pessoas que ouvem a palavra do reino, 25% delas não compreendem a palavra do reino. E por não compreender a palavra do reino, ela lhes é roubada do coração e ele não frutifica. E eu anotei algumas coisas sobre o que é o reino. O reino de Deus significa um governo de Deus absoluto. Diga comigo, o reino de Deus é um governo e um domínio em que Deus é o soberano e governante. Diga comigo, o reino de Deus é um governo soberano de Deus. Então a primeira coisa que você tem que compreender é que a palavra que está sendo anunciada é a palavra do reino. Quando Jesus chegou na terra, as primeiras palavras que ele falou, quando começou o seu ministério, foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a primeira coisa que você tem que entender e compreender o que é um reino, ou o que é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino em que o Senhor é o governante supremo, soberano e único governador. E você então, se você está disposto a entrar nesse reino, você tem que entender que as suas vontades, os seus desejos, os seus projetos, alvos e sonhos têm que estar alinhados com esse rei soberano, debaixo da autoridade e da visão desse reino soberano. O reino de Deus significa que o rei que governa soberano é o nosso Deus, é o nosso Pai, e Ele é quem governa, e Ele é quem deve governar e dirigir completamente a minha vida e a sua vida. Então, se você não compreende isso, o diabo rouba a palavra do seu coração. Agora, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, abra sua Bíblia comigo em Romanos no capítulo 14. Diga comigo, o reino de Deus. Mais forte, diga, o reino de Deus não está ligado com o mundo natural. Eu quero que você repete isso de novo. Diga comigo, o reino de Deus não está ligado com o mundo natural. Capítulo 14 de Romanos, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então a primeira coisa que você tem que entender, irmão,
Sabe o que muitas pessoas não têm compreendido hoje em dia? Por causa do evangelho que se é pregado, as pessoas não têm compreendido que o reino de Deus não está ligado com as coisas naturais. E as pessoas têm ligado o reino de Deus com as coisas naturais. E as pessoas têm vindo buscar a Deus por causa de coisas naturais. E as pessoas têm se entregado a Jesus e vindo buscar a Deus por causa de coisas naturais, por causa de bênçãos materiais, por causa de bênçãos que se vê, por causa de bênçãos que se pega. Mas Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o reino de Deus não é essas coisas, não é o fato de Deus encher a sua barriga de comida, ou de Deus encher você de bebida, ou de Deus te dar um carro, ou de Deus te dar uma casa. O reino de Deus é a justiça de Deus, é a paz de Deus e é a alegria do Espírito Santo que reina dentro daquele que nasceu de novo. Não importa se ele não tem comida em casa, não importa se ele não tem carro para andar, mas ele tem justiça de Deus sobre a vida dele, ele tem paz de Deus dentro do coração, e ele tem a alegria do Espírito Santo fluindo dentro dele. Isso não está ligado com as coisas lá de fora. O reino de Deus não está ligado com coisas exteriores. E ele diz mais no capítulo 17 de Lucas, olha o que é que Jesus falou sobre o reino. Lucas no capítulo 17, no versículo 20. Lucas 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E Jesus falou na parábola do semeador, irmãos, que 25% das pessoas se perdem porque não compreendem a palavra do reino. Sabe por que não compreendem? Porque eles vêm para Deus pensando que o reino de Deus é uma fonte de lucro, é uma fonte de renda. Eles vêm pensando que o reino de Deus são coisas que se vê, são coisas que se pegam. Mas Jesus e o apóstolo Paulo disse que não são coisas externas o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. É a justiça de Deus, é a paz de Deus, é a alegria do Espírito Santo. E aí, só que muitas vezes nós não queremos, porque nós queremos a alegria que o mundo propõe, nós queremos a paz que o mundo propõe, porque a paz que o mundo propõe, irmão, é que você tenha uma boa condição financeira. A maioria das pessoas desse mundo se apoiam nas finanças equilibradas para acharem que isso pode trazer segurança e paz. Mas o reino de Deus não é isso. Não é coisa externa que traz a paz, é a presença do Espírito Santo habitando dentro de você que te traz a paz, independente das coisas que estão lá fora. Então, 25% das pessoas se perdem porque não compreendem a palavra do reino. O que mais é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo do Senhor. Olha Isaías no capítulo 9, versículo 6. Vamos ler vários textos hoje, mas eu quero te ajudar, pelo Espírito Santo, a você rever a sua salvação, rever a sua vida em Deus. Capítulo 9 de Isaías, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Reino de Deus é o governo do Senhor. Diga comigo, reino de Deus é o governo do Senhor. Depois que você entrega a sua vida, que você se ingressa nesse reino, irmão, já não são mais as coisas que você quer, já não é mais o que você acha justo, já não é mais o que você acha injusto, mas é a vontade soberana do nosso Deus, é o governo, é a lei dele. Jesus disse assim: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade.
Sabe o que é essa palavra, essa frase? Praticou a iniquidade no original. Apartai-vos de mim, vós os que viveram como se eu não os houvesse dado uma lei para nela viver. Governo, reino de Deus é o governo do Senhor. A Bíblia diz que esse menino que nasceu, o governo está sobre os ombros dele. E ele governa, e ele deixou uma lei, a lei do Espírito. Ele nos deixou a lei que é a lei do Espírito que luta contra a carne, mas é a lei que nos faz andar em uma segunda milha, é a lei que nos faz dar a outra face, é a lei que abre mão dos direitos, é a lei que abre mão da justiça, é a lei que abre mão das coisas que são agradáveis, é a lei que está disposta a ir mais além. Só que nós, irmãos, nós não queremos ser injustiçados, mas os filhos do reino são diferentes. Jesus disse: o meu reino não é daqui. Deixa eu te dizer uma coisa, os conceitos e os valores desse reino, no qual você se propôs a ingressar, são diferentes dos conceitos desse mundo, dos conceitos de justiça desse mundo, de injustiça. Nesse mundo, você talvez tenha uma baliza, um meio ou uma maneira de achar e de pensar o que é justiça, mas no reino de Deus não é assim. Nesse mundo, talvez você tenha uma maneira de ver e de pensar, de como que se pode obter algo, mas no reino de Deus não é assim. Você precisa entender que o reino agora tem um novo governo, e o reino desse governo não é daqui, os padrões não são esses, as visões não são essas, os alvos não são os mesmos. Ele visa um reino espiritual e uma pátria celestial. E ele fala mais desse reino. O que eu preciso para entrar nesse reino, irmão? Condições necessárias. Quem quer entrar nesse reino, diga amém. Quem quer entrar nesse reino, diga amém. Tudo isso, irmãos, se refere a 25% de pessoas que se perdem. São pessoas que não compreendem o reino, não compreendem a mensagem, a palavra do reino. 25% delas se perdem. Primeira condição para você entrar nesse reino, a Bíblia diz: arrependei-vos. Jesus falando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Diga comigo, primeira condição: arrepender, 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 arrepender e viver arrependendo. Cuidado, irmão, com a vida que nós estamos levando, é perigoso. Segunda condição de entrar nesse reino, Atos no capítulo 14. Atos 14, versículo 22. Atos 14, versículo 22. Vamos ler o versículo 21, falando sobre Paulo, a viagem dele. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os, ou seja, encorajando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando para eles que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Primeira condição para entrar no reino de Deus: arrepender, e arrepender e viver arrependendo. Segunda condição do reino de Deus para entrar: ficar firme na minha fé, e entender que através de muitas tribulações, elas vão me preparar, elas vão me qualificar, elas vão me purificar, para que eu possa então entrar no reino. Foi assim com Jesus. Ele foi atribulado, ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi humilhado. Não é diferente.
Jesus falou: se trataram o Senhor assim, tratarão também os servos. Se trataram o Senhor, tratarão também os discípulos. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: se a tua vida não tem tribulação, você não está no reino. Você está em outra coisa. Se a tua vida não tem perseguição, não tem tribulação, não tem dificuldades, não tem lutas internas, não tem lutas externas, não tem, sabe, pressão maligna, não tem setas malignas, não tem circunstâncias contrárias, filhos que se levantam, ou situações que o diabo promove, financeiras ou outras coisas. Se nada acontece na sua vida, meu irmão e minha irmã, preocupe-se. Preocupe-se, pode ser que você não entrou no reino dos céus, pode ser que você não entrou no reino de Deus, porque o reino de Deus exige renúncia, exige batalha, exige luta. E para entrar no reino de Deus, uma outra qualificação é o que Jesus falou para Nicodemos. Não vamos abrir, está lá em João capítulo 3, não precisa. João capítulo 3, Jesus falou assim: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos falou: como pode, Senhor, alguém nascer de novo sendo velho? Vai entrar de novo no ventre materno e nascer a segunda vez? Não. Jesus falou: quem não nascer da água e do Espírito, Nicodemos, não pode entrar no reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã: capacidade para entrar no reino de Deus é obra do Espírito Santo, produzida na sua vida, através do seu arrependimento. Não é força, não é simplesmente desejo seu, mas é quando você verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, e quando você realmente renuncia aos seus pecados, e você então nasce de novo da palavra, nasce da água e nasce do Espírito. Somente quem nasceu da água e do Espírito pode entrar no reino de Deus. E nascer de novo, irmão, nascer da água e do Espírito, significa que as coisas velhas, ouça, presta atenção, diga comigo, olha para mim, presta atenção, fala assim comigo: as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É uma outra criatura. Se alguém está em Cristo, ele é outra pessoa. Mas o problema é que muitos estão nas igrejas e as coisas velhas não passaram, a avareza não passou, o desejo de enriquecer ilicitamente não passou, o desejo simplesmente das coisas materiais não passou. Ele ainda pensa como pensava antes, que tem que tratar a família de um certo jeito. Ele ainda pensa como pensava antes, que tem que dar a sua vida para se gastar completamente para ficar rico. Ele pensa ainda que ele precisa fazer o uso da mentira, ou ele pensa ainda que precisa fazer uso de tantas coisas. Mas isso é característica de alguém que não nasceu de novo. De repente ele melhorou um pouco, mas eu quero te dizer uma coisa: novo nascimento não melhora ninguém. Novo nascimento transforma a pessoa completamente. Ela passa a ser uma nova criatura. Nada mais da sua vida antiga passa a valer na sua vida nova. Nada mais na sua vida antiga continua na sua vida nova. Ela é transformada. Não é que ela melhorou. Se você tem o testemunho na tua casa, se a tua esposa diz: olha, depois que você passou para crente você melhorou, tome cuidado. Pode ser que você não nasceu de novo, porque quem nasceu de novo não melhora. Quem nasceu de novo é transformado. Ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ele agora, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que tinha pensamentos impuros não tem mais. Isso é obra do Espírito Santo, irmão. Quando alguém se arrepende, Deus coloca uma nova natureza dentro dele, e ele então passa a ser outra pessoa. Por fora é o mesmo, mas por dentro é outro. É a história do porco, que a gente sabe. O camarada tinha um porquinho, gostava tanto, porquinho de estimação. Ele lavava o porquinho bem lavadinho, passava perfume, limpava suas unhas e fazia ficar bem limpinho o porquinho. Limpava, lavava com escova suas unhas, passava um perfuminho nele e aí soltava o porquinho. Quando ele menos esperava, o porquinho estava novamente na lama. Pegava o porco, batia no porco, brigava com o porco.
lavava de novo, esfregava até o porquinho ficar vermelho, com escova, com raiva, brigando com o porco. Lavava ele, lavava as unhas, passava perfume novamente. Quando soltava, dentro de pouco tempo, lá estava ele na lama. Ele se desviava daquela lama só por um tempo. Sabe por que desviava da lama por um tempo? Medo de apanhar mais. Mas daí a pouco ele, estava na lama outra vez. Aí o dono desse porco pegou ele, levou no veterinário e falou assim: olha, eu não sei o que eu faço com esse porco. Eu lavo esse porco, e eu passo perfume, e eu lavo as suas unhas, eu faço tudo, limpo as suas orelhas. A hora que eu menos espero, ele está na lama, já bati nele inúmeras vezes. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, não é a minha ação de ficar batendo em você, e de ficar confrontando você, não é a minha ação de bater, de trazer, e de te dar um lau, e de te dar um rala, é que vai transformar você. É obra do Espírito Santo, quando você se arrepende. Nós pastores temos que repreender, sim, a Bíblia diz que temos que repreender quem anda no caminho errado, nós temos que repreender, mas nós não temos o poder de mudar a sua natureza, mas Deus tem o poder de mudar a sua natureza, de arrancar a velha natureza e colocar a nova natureza dentro de você. Aí o homem levou aquele porquinho no veterinário, e o veterinário falou: deixa ele comigo alguns meses, eu vou ver o que posso fazer. O porquinho ficou lá no veterinário meses. Depois de alguns meses, o veterinário ligou na casa do homem e falou: pode buscar seu porco, acho que está resolvido. Ele falou: será? Leva ele de volta. Chegou com o porquinho em casa. Antes de buscar o porco, jogou água no quintal para fazer lama. Tinha uma parte de calçada e outra parte de terra. Jogou água na lama, no quintal para fazer lama, e buscou o porco. Vamos ver se está resolvido. Quando o porquinho chegou em casa, o porquinho só andava em cima da calçada. E ele corria atrás do porquinho para ver se o porquinho escorregava, caía na lama. O porquinho desviava da lama, que só corria na calçada. Ele não aguentou e ligou para o veterinário. Falou: o que você fez com o porquinho? Ele falou: eu fiz um transplante de coração nele. Tirei o coração de porco dele e coloquei um coração de ovelha. Por fora ele ainda é porco, mas por dentro ele tem uma nova vida, ele tem uma nova natureza. Essa é a transformação que Jesus faz na nossa vida. Quem nasceu de novo, irmão, foi arrancado aquele coração duro, aquele coração de pedra, e foi colocado um coração novo lá dentro. Ele tem a nova natureza, ele tem a natureza de Cristo, ele quer as coisas do alto, ele quer as coisas onde Cristo vive, ele quer pregar o Evangelho, ele quer orar pelos enfermos, ele quer santificar a sua vida, ele quer purificar a sua vida. Quando ele se arrepende, quando ele peca, ele se arrepende. Quando ele peca novamente, ele se entristece, ele se arrepende outra vez, e se precisar arrepender 5 vezes no dia, 6 vezes no dia, ele vai se arrepender, porque ele nasceu de novo, ele tem uma nova vida, ele não tem mais prazer naquelas coisas antigas, ele não tem mais prazer naquelas coisas passadas, ele não consegue mais ver. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, quem nasceu de novo não consegue voltar para a vida antiga. Quem nasceu de novo não consegue voltar para aquela condição antiga, porque ele tem uma nova natureza, foi transplantado, ele tem uma nova vida, não é mais aquela vida. E se você tem desejo de voltar para a velha vida, você não nasceu de novo, irmão. Pelo amor de Deus, arrependa-se e deixa Jesus entrar no seu coração, transformar a sua vida, te preparar para ir para o céu, porque no céu não entra carne, não entra sangue, não entra idólatra, não entra avarento, não entra roubador, não entra efeminado. Diz a Bíblia que no céu não entrarão essas pessoas, elas ficarão de fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, se a tua vida não foi transformada, abra o teu coração para Deus essa noite e deixa Ele transformar a sua vida, te livrar dessa condenação futura, te livrar dessa natureza terrena e te colocar dentro de você a natureza celestial, a natureza do Espírito Santo, a natureza nova, a vida nova, que transforma, que muda o foco, que tem outra visão, que olha para outros alvos, que busca outras coisas, que almeja outras coisas, que agora é um ser espiritual vivo. Então, para entrar no reino dos céus, tem que crer no Evangelho e tem que arrepender. Para entrar no Evangelho tem que enfrentar muitas tribulações. Para entrar no Evangelho, para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. E a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 16, que desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço.
e os que se esforçam se apoderam dele. Entrar no reino de Deus, irmãos, depois que você nasce de novo, você precisa entender que você não pode mais ficar acomodado. Não tem jeito mais. Alguém que fica acomodado, não faz nada, não ora, não busca. Não é fácil, irmãos. É muito esforço manter uma vida de oração. É esforço manter uma vida de leitura na palavra. É esforço manter uma vida de adoração. É esforço manter uma vida de louvor. Mas quem não se esforça, não se apodera desse reino. Então deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho preocupado muito, porque 25% das pessoas se perderam, porque não compreenderam a palavra do reino. E a palavra do reino é essa. A palavra do reino é essa, irmão. É a palavra que nos leva a entender que temos que nascer de novo, que temos que arrepender, que temos que nos esforçar. Senão a gente não entra nesse reino. Isso é o que me preocupa hoje. Isso são só 25%. Depois mais 25% se perderam porque tinham um coração duro. Compreenderam a palavra do reino. O problema, irmão, a nossa tarefa, ela não é tão simples, não é tão fácil. Nós podemos então nessa noite, pelo Espírito Santo, ter compreendido a mensagem do reino. Glória a Deus, compreendi a mensagem do reino. Amém. Mas aí tem mais dois perigos pela frente, irmãos. Ser salvo, ser discípulo de Jesus, ele falou que são poucos. E essa palavra que eu estou te dando não é para te desanimar, mas é para te encorajar a se levantar e dizer: eu farei parte desses poucos. Eu farei parte desses poucos que vão entrar, mas eu vou entrar. Quem vai entrar, diga amém. Diga comigo: eu farei parte dos poucos que andarão nesse caminho. Só que é muito diferente do que nós temos visto, ouvido, e pregado, ensinado e aprendido. É uma vida de renúncia. A Bíblia diz que Deus vem buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. Irmãos, leia as cartas. Eu tenho lido muitas cartas. Leia, comece lá de Romanos e vai até Apocalipse. Leia as cartas e você vai ver que não é simples, que não é tão fácil como pensamos. Leia as palavras que Jesus falou nos evangelhos. O que Jesus falou, não o que Jesus fez, o que Jesus falou. Não é fácil. E é preocupante pensar, irmão, que talvez a gente fique aqui 10 anos, 15 anos, 20 anos e não vai. É preocupante pensar que talvez você, larga muitas coisas na sua vida, mas não entra no reino, fica nem lá e nem aqui. Não, pastor, eu estou aqui todo domingo. Eu não estou falando de estar aqui na igreja, eu estou falando de compreender o reino de Deus e de fazer parte dele. Eu estou falando, irmãos, eu estou dizendo que nesse grupo todo nosso aqui, não são todos. Jesus falou que são poucos. Então de cada grande grupo assim, somente poucos que vão. De cada grupo, igual tem hoje aqui, são poucos os que vão. E aí, nós precisamos saber onde está a nossa vida. Se nós podemos dizer que somos parte desse pouco ou não. Leia as cartas, irmãos. Leia o que o Paulo dizia. Leia as cartas que ele ensinava. Olha, quer ver? 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando.
Será que essa é uma realidade nossa, irmão? A vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor um para com os outros vai aumentando, a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Constância e fé em todas as perseguições e tribulações que suportais. Agora olha o versículo 5: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Olha isso, gente. Constância e fé nas perseguições e provação. Essa constância e fé nas perseguições e provações é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que você seja considerado digno do reino de Deus. Não é simples, gente. Veja as cartas, leia as cartas. Não seja um crente que conhece a Bíblia só pelas camisetas. A maioria dos crentes conhece a Bíblia pelas camisetas, os versículos que estão nas camisetas, e pelas letras de músicas que são cantadas. A maioria é assim. Talvez 90% são assim, não leem a Bíblia, não conhecem a palavra, não conhecem os mandamentos, não conhecem o que está escrito, conhecem simplesmente o que vê na camiseta do irmão que está no domingo e o que vê nas letras das músicas. Conheça a palavra e você verá que não é tão simples fazer parte desses poucos. Não é simples. E eu quero, irmãos, que o Senhor nos dê a sua misericórdia e nos dê a sua graça para mudar o nosso procedimento de vida. Irmãos, esse povo de Tessalonicenses, esse povo fortalecia, esse povo tinha uma constância, tinha uma fé no meio das suas provações e tribulações, e a Bíblia diz que esse era um sinal evidente de que Deus era o juiz deles, e de que esse era um sinal evidente de que eles estavam sendo aprovados para entrar no reino de Deus. Agora nós, irmãos, cadê a nossa constância nas tribulações? Cadê a nossa fé nas tribulações? Cadê o amor mútuo que vai aumentando entre nós? Cadê, irmão, os sinais do Evangelho, os sinais do reino de Deus, os sinais das coisas de Deus no nosso meio? Cadê? Leia as cartas, veja. Estamos sendo iludidos, pensando que pelo fato de sentir a presença de Deus cair no chão, isso nos leva para o céu. Saul caía no chão, meu irmão, foi para o inferno. Estamos iludidos, pensando que pelo fato de orar e Deus trazer providência e nos prosperar, e Deus me prosperou, e Deus me abençoou, e olha, Deus trouxe provisão na minha vida. Irmãos, 99% daquele povo que comeu daquele pão, que recebeu a providência de Jesus, foi para o inferno. Estamos nos iludindo, pensando que pelo fato de nós então orar, e Deus ouvir a minha oração, e eu ser curado da minha enfermidade, estou indo para o céu. Cuidado, irmão, 10 foram curados, só um foi para o céu. Não é isso que nos habilita. O que nos habilita é uma nova vida aqui dentro, é uma nova vida interior, é uma nova mudança, é um novo conceito, é um novo ar, é uma nova meta, é algo diferente. O que nos habilita não é o que recebemos externamente. O reino de Deus não é coisas externas, não vem com visível aparência. O reino de Deus não consiste na comida, nem na bebida. O reino de Deus está dentro de nós. Então não é questão de ter coisas externas, não, é questão de ter coisas internas. Não pensa, irmão, que dançar na presença de Deus, visitado pelo Espírito Santo, te leva para o céu. Miriam dançou tocando tamborim e uma multidão atrás dela, todo mundo morreu no deserto. Eu tenho estado com medo, irmão, porque na verdade nós não temos mais ouvido uma mensagem que nos confronta e que nos leva a entender se realmente estamos em Cristo ou não.
O que pensaria os nossos antepassados cristãos na era de 50, de 60, qual era a mensagem que eles pregavam? Hoje a mensagem é a da casa, é a do carro, é do dinheiro, é da saúde, é da prosperidade, é da bondade, é da coisa boa, da coisa boa, da coisa boa, da coisa boa. Aquele povo não pregava isso, aquele povo pregava uma renúncia, aquele povo pregava um desejo de levantar pessoas para ir às nações, pregar o evangelho. Cadê esse povo? Cadê nós, os missionários? Cadê nós? Estou falando de nós. Cadê o ardente desejo de pregar o evangelho? Cadê o ardente desejo de ir nos hospitais? Cadê o ardente desejo de visitar as pessoas? Cadê o ardente desejo de ir a uma nação não alcançada e pregar o evangelho? Estou falando de mim, estou falando de nós. Nós estamos acomodados e nós estamos muito felizes com o evangelho que está sendo oferecido, porque o evangelho que está sendo oferecido é o venha a mim. Eu não, mas tragam tudo para mim. Vou orar e Deus vai trazer isso. Vou orar, Deus vai trazer aquilo, e Deus vai trazendo, irmão. O ponto é que Deus está trazendo isso. Deus traz o milagre, Deus traz a bênção financeira, Deus traz a prosperidade, e é Deus que está dando mesmo, porque você está orando no nome de Jesus, e ela está vindo, é por Deus mesmo. Só que isso não está te habilitando, ou isso não está te garantindo que você está no reino, não. Pessoas prosperaram e foram para o inferno. Pessoas foram curadas por Deus e foram para o inferno. Deus está trazendo as coisas para você, Deus está te prosperando, e você deve continuar orando, e deve continuar buscando a prosperidade, glória a Deus por isso, mas entenda bem, que tem uma contrapartida, tem algo que você tem que oferecer nesse reino, tem algo que você tem que dar nesse reino, tem uma vida que você tem que entregar, tem umas leis que você tem que seguir, tem um caminho apertado que você tem que andar, e não é esse caminho que nós estamos andando, irmão. Está muito tranquilo. Está muito tranquilo para nós. Agora, nós aprendemos, estamos ouvindo esse evangelho, peça isso, peça aquilo outro, e nós não estamos ouvindo o evangelho. Dá a sua vida, entrega o seu coração, entrega seu caminho, abra a mão do seu direito, dê a túnica, dê também a capa, anda a segunda milha, anda a terceira milha, dê a outra face. Nós não estamos ouvindo esse evangelho, sabe por quê? Porque esse evangelho não interessa para a gente, porque esse evangelho significa que nós vamos perder. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão, quem não perder a sua vida aqui, não vai ganhar ela, não. Jesus disse que quem ganhar a sua vida aqui, perde lá na frente, mas quem perder a sua vida aqui, acha ela na eternidade. Então, esse evangelho que perde, é o evangelho que nos levará a ganhar a vida eterna em Cristo Jesus, e nós não podemos abrir mão disso. Mas nós queremos ganhar um carro, e vamos orar, continuar orando, irmão, nada contra, eu só quero saber cadê a outra mão. Uma mão pede, mas cadê a outra mão que dá? Dá a vida, dá o tempo em oração, dá o tempo para visitar, dá o carro para poder fazer a visita, dá o carro para levar o missionário, dá o dinheiro para sustentar a obra de missões. Cadê a outra mão que dá? Cadê a outra mão que renuncia? Cadê a outra mão que perdoa? Cadê a outra mão que anda a segunda milha? Cadê a outra mão? São duas, é uma que pega e outra que entrega. Só que nós estamos com as duas mãos recebendo faz anos, e nós estamos aprendendo esse evangelho de receber faz anos. Mas Deus não tem somente esse evangelho. Esse evangelho é o que aquela grande multidão queria com Jesus: receber. Aí Jesus falou certo dia, deu um discurso muito duro, a multidão foi saindo. Naquele dia ele não estava para dar, ele queria receber do povo. E aí a multidão foi saindo, foi afastando, ficou só os 12. Olha isso, irmão. Olha bem isso. Uma multidão, e ele começa a falar palavras do que ele queria, do que ele espera de nós, do que ele espera de cada um de nós. E a multidão foi se afastando, ficou só os 12. Aí ele falou: vocês também não querem ir embora? Aí Pedro falou: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Não são as palavras da bênção terrena, não são as palavras da prosperidade terrena, são as palavras da vida eterna. Pedro estava com os 12 disposto a suportar a dureza daquela palavra, porque ela trazia vida eterna.
Para onde nós vamos, Senhor? Só Tu tens as palavras da vida eterna. E as palavras da vida eterna, irmão, oferece a outra face quando te bater numa. Abra mão, Fernando. Se te pediu emprestado, não te pagou, perdoa, dá. Os ímpios fazem assim, Fernando, empresta esperando receber outro tanto. Juro. Mas com vocês não é assim. Se alguém pedir emprestado, empresta e não espera receber mais. Esse reino é diferente, gente. Se contender contigo, Zé, e tomar a tua túnica, dá também a capa. Mas a gente é o seguinte, se contender com a gente, tomar a túnica, a gente arranca os olhos dele e toma a túnica para trás. Os ímpios fazem assim. Jesus falou assim: os gentios é que buscam todas essas coisas. Não andeis ansiosos com o que haveis de comer, de vestir, de não sei o que. Os gentios que buscam essas coisas, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. Isso é acréscimo, irmão, isso não é prioridade. Diga comigo, as coisas materiais são acréscimos, não é a prioridade. Quem entendeu isso, diga amém. A prioridade é buscar os valores do reino e buscar o reino de Deus. E essas coisas materiais que nós precisamos, a Bíblia diz: o vosso Pai sabe que vocês precisam delas. Deixa eu te dizer uma coisa, e ele disse mais: se vós que sois maus dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará coisas boas a vocês. O vosso Pai sabe que você precisa dessas coisas, e se você que é mau dá coisa boa, quanto mais Ele não vai dar. Mas essas são coisas que serão acrescentadas, e nós gastamos horas, dias, meses e anos buscando essas coisas. E ele disse: busquem em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. E nós não gastamos um ano, não gastamos um mês, não gastamos 2 meses buscando o reino dos céus, ou buscando o reino de Deus. Nós gastamos nossa força, nosso fôlego, na nossa disposição, buscando essas coisas, orando, profetizando, declarando, emburrando com Deus, porque Deus não dá, e nós continuamos ali falando e buscando, e não fazemos e não buscamos o reino de Deus nem por um dia. E Jesus disse: não busquem as coisas da terra, não ajunte para vocês coisas na terra, ajunte no céu. Irmãos, o nosso evangelho perdeu o caminho faz tempo. O evangelho perdeu o rumo faz tempo. E ninguém grita, ninguém dá um basta, ninguém diz: para, gente, estamos no outro caminho, estamos num caminho largo, vamos sair dele e voltar para o outro. Não, a gente gosta muito desse caminho largo, onde a gente vai recebendo, recebe daqui, recebe de lá, recebe de novo, recebe de novo. E Deus é assim, irmão, Deus, dele procede todo bem, o tempo todo, Deus é assim. Mas nós estamos andando, e o fim desse caminho, irmão, é perder a vida. Jesus diz: quem ganha a sua vida aqui, perde. Mas quem perde a sua vida aqui, por amor de mim e do evangelho, achará. Irmãos, acabou. A igreja tem se perdido muito. Acabou, muitas coisas que tinha não tem mais. Muitos desejos que você tinha não tem mais, que eu tinha não tenho mais. Não estou aqui com uma pedra para jogar em você. Eu estou aqui como uma palavra para que nós, eu e você, nos despertemos, comecemos a andar numa contramão. Façamos uma conversão, irmão, e comecemos a andar na contramão da igreja de hoje. Porque a igreja de hoje está numa mão errada, e nós precisamos fazer uma conversão. Conversão é quando você vai nessa direção e você tem que fazer assim e voltar. Nós temos que fazer uma conversão e voltar na contramão do ritmo da igreja que vem andando hoje. Porque nós embalamos junto com a igreja e estamos andando junto com a igreja dos dias de hoje. Mas essa igreja dos dias de hoje, ela é Laodiceia. Ela não é fria e nem quente. Jesus disse em Apocalipse: porque não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
A igreja de hoje é Laodiceia. Ela está, irmãos, se alguém falar que tem um avivamento no Brasil hoje, não é verdade. Tem movimentos, e muitos movimentos, mas não tem avivamento. Avivamento começa com arrependimento e começa com limpeza. A igreja se perdeu. Eu não tenho dúvida de falar isso, irmão. A igreja se perdeu. Quando eu estou falando de igreja, não estou falando de nós. Estou falando da igreja, de um modo geral. Liga a sua televisão e você vê que a igreja se perdeu. Um absurdo, irmão. Uma ganância por dinheiro, tantas coisas. Líderes que vendem uma garrafinha de água, pequenininha assim, R$100. Eu vi na televisão. Você vai, liga agora para a nossa produção, você vai receber essa, não tem a garrafinha, vai receber a garrafinha, liga para a produção, você vai pegar um da conta, deposita R$100 ou mais. O que a igreja quer com isso, gente? Garrafinha de água. Sabe por quê? Porque aquela garrafinha promete abençoar. Eles prometem que aquela garrafinha vai abençoar, que a pessoa vai prosperar. Não. Andar no reino de Deus vai prosperar, mas é acréscimo. Vai mesmo é morrer, renunciar. E aí essas coisas serão acrescentadas. Porque o Pai, você precisa delas, que eu preciso. Bom, a gente precisa de dinheiro nessa terra, não tem jeito. O Pai sabe que nós precisamos de dinheiro. Elas vão ser acrescentadas, essas coisas. Se a gente não acreditar nisso, irmão, a gente não precisa nem acreditar no céu também. Porque o mesmo Jesus que falou que tem um céu e que ia preparar um lugar, falou que essas coisas iam ser acrescentadas se a gente buscasse o reino de Deus. Ou a gente acredita nele ou não acredita. Não tem jeito de acreditar numa parte. Como é que eu falo assim? A irmã divina é verdadeira, mas eu acredito só num pedaço dela, só numa parte do que ela fala. Não tem jeito. Ou ela é verdadeira ou é mentirosa. Se nós acreditamos que Jesus falou que vai preparar um lugar para nós no céu, esse mesmo Jesus falou: busca o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Muda seu foco. Amém? Vamos ficar de pé.